Bem-vindo ao canal Inglês Animado. Aqui, nós mergulhamos em histórias envolventes para aprimorar suas habilidades de inglês. Hoje, vamos explorar uma narrativa fantástica que vai ajudar você a melhorar seu listening e speaking. Primeiro você vai ouvir a história em português, depois em inglês, com legendas para acompanhar. Em seguida, vamos explorar o vocabulário e praticar a pronúncia. E por último, assistiremos novamente ao vídeo sem legendas, para que você possa ver o quanto aprendeu. Então, está preparado para começar essa jornada de aprendizado? Vamos lá! Hoje temos uma história incrível que vai te ensinar dois tempos verbais muito usados no inglês: o past simple e o past continuous. Através da fábula A Raposa e as Uvas, vamos aprender a como usar esses tempos verbais. Além disso, vamos entender mais sobre a estrutura e treinar nossa pronúncia. Preste atenção na nossa história! Em um dia quente de verão, uma raposa estava andando pela floresta quando ela viu um cacho de uvas pendurado em uma videira. As uvas pareciam suculentas e a boca da raposa começou a salivar. Ela queria comê-las, então decidiu tentar alcançá-las. A raposa pulou e pulou, mas as uvas estavam muito altas. Enquanto pulava, ela pensava: Eu vou conseguir essas uvas, não importa o que aconteça. Ela continuou tentando e tentando, mas por mais que pulasse, não conseguia alcançá-las. Finalmente, a raposa parou e olhou para as uvas. Ela estava ofegante e cansada de tanto pular. Ela disse a si mesma: Essas uvas provavelmente estão azedas. E foi embora, fingindo não se importar. Mas lá no fundo, a raposa sabia que estava apenas inventando uma desculpa para o seu fracasso. Enquanto se afastava, ela ainda estava pensando naquelas uvas. Moral da história: é fácil desprezar o que você não pode ter. One hot summer day, a fox was walking through the forest when he saw a bunch of grapes hanging from a vine. The grapes looked juicy, and the fox's mouth began to water. He wanted to eat them, so he decided to try to reach them. The fox jumped and jumped, but the grapes were too high. While he was jumping, he was thinking, I will get those grapes no matter what. He kept trying and trying, but no matter how hard he jumped, he couldn't reach them. Finally, the fox stopped and looked up at the grapes. He was breathing heavily and he was tired from all the jumping. He said to himself, Those grapes are probably sour. And walked away, pretending not to care. But deep down, the fox knew he was just making an excuse for his failure. As he was walking away, he was still thinking about those grapes. Moral of the story: it's easy to dislike what you can't have. Vamos entender a diferença do past simple e past continuous. O past simple é usado para descrever ações que foram concluídas em um momento específico no passado. Essas ações começaram e terminaram no passado. Veja esses exemplos da nossa história. The fox saw a bunch of grapes. He jumped and jumped. As duas ações, ver e pular, foram concluídas no passado. Já o past continuous é usado para indicar ações contínuas ocorridas no passado. É como se estivéssemos vendo essa ação em andamento. Veja os exemplos da nossa história. The fox was walking through the forest. While he was jumping, he was thinking. As duas frases descrevem ações contínuas que estavam ocorrendo no passado. Andando, pulando, pensando. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura desses dois tempos verbais. Começando pelo past simple. As frases afirmativas são formadas pelo sujeito, mais o verbo no passado, mais o complemento. Por exemplo, She saw the grapes. Saw é o passado de see, que significa ver. Ele é um verbo irregular porque não segue o padrão de formação comum, que é ter ed, ied ou d no final. Como said e walked, por exemplo. No inglês teremos vários casos como esse. Faremos uma aula somente para abordar esse assunto. Vamos ver agora a estrutura negativa do simple present. Ela é formada pelo sujeito, mais did not, ou didn't, na forma contraída, mais o verbo no presente, mais o complemento.
Por exemplo, She did not see the grapes. She didn't see the grapes. Importante observar aqui que o verbo auxiliar did tem a função de indicar que a frase está no passado. Por isso, o nosso verbo principal see aparece no presente, ou seja, em sua forma natural. Isso também acontece nas frases interrogativas. Vamos ver? A estrutura interrogativa é formada por did, mais o sujeito, mais o verbo no presente, mais o complemento. Por exemplo, Did she see the grapes? agora vamos entender a estrutura do present continuous. As frases afirmativas são formadas pelo sujeito, mais verbo to be no passado, mais o verbo acrescido de ing. Aqui também podemos incluir um complemento, mas não vamos usar nesses exemplos. Was é usado para os pronomes I, he, she e it, que são singulares, e were é usado para you, we e they. Lembrando que you pode significar você ou vocês, mas sempre usaremos you were, independente dele estar no singular ou plural. Exemplo: You were jumping. a estrutura negativa é formada pelo sujeito, mais verbo to be no passado, mais not, que podem ser contraídos para wasn't e weren't, mais verbo com ing. Exemplo: She was not jumping. She wasn't jumping. Já as frases interrogativas são formadas pelo verbo to be, no passado, mais sujeito, mais verbo com ing. Exemplo: Were they jumping? agora que aprendemos um pouco mais sobre esses tempos verbais, vamos treinar um pouco da nossa pronúncia. Vamos lá! One hot summer day, a fox was walking through the forest when he saw a bunch of grapes hanging from a vine. The grapes looked juicy, and the fox's mouth began to water. He wanted to eat them, so he decided to try to reach them. The fox jumped and jumped, but the grapes were too high. While he was jumping, he was thinking, I will get those grapes. No matter what. he kept trying and trying. But no matter how hard, he jumped. He couldn't reach them. Finally, the fox stopped and looked up at the grapes. He was breathing heavily, and he was tired from all the jumping. He said to himself, Those grapes are probably sour. and walked away.
pretending not to care. But deep down, the fox knew he was just making an excuse for his failure. As he was walking away, he was still thinking about those grapes. Moral of the story: it's easy to dislike what you can't have. One hot summer day, a fox was walking through the forest when he saw a bunch of grapes hanging from a vine. The grapes looked juicy, and the fox's mouth began to water. He wanted to eat them, so he decided to try to reach them. The fox jumped and jumped, but the grapes were too high. While he was jumping, he was thinking, I will get those grapes no matter what. He kept trying and trying, but no matter how hard he jumped, he couldn't reach them. Finally, the fox stopped and looked up at the grapes. He was breathing heavily and he was tired from all the jumping. He said to himself, Those grapes are probably sour. and walked away, pretending not to care. But deep down, the fox knew he was just making an excuse for his failure. As he was walking away, he was still thinking about those grapes. Moral of the story: it's easy to dislike what you can't have.